Bom, chegamos então. Bom dia. Bom dia de frio aqui para quem tá na Serra Gaúcha, né? E um dia de muita alegria, mesmo que frio e cinza por aqui, por poder estar com essa convidada que para mim é alguém para lá de especial, que é a Nicole Ribeiro, a Nica. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre ela e vou deixar que ela nos conte também. Mas vou primeiro convidar ela, chamar ela para o nosso papo. Nica tá entrando. Bom dia! Bom dia! E Coisa aí? boa! Ai, coisa maravilhosa! Tô bem feliz. Nem me fala, eu já acordei assim hoje, nem parece o dia cinza e frio que tá lá fora, né, Nica? Por saber Não, que eu ia te encontrar. aqui dentro tá bem quentinho. Tá bem quentinho. E quero contar pro pessoal, assim, quero que tu conte pro pessoal quem tu é, mas quero começar dizendo que a Nicole foi um presentão da vida, assim, né? Que a gente começou se encontrando na minha formação de Gestalt terapia e a Nica foi minha prof. E desse lugar de aluna e prof, a gente foi se descobrindo juntas e encontrando também uma grande amizade, assim. Eu acho que é um encontro que não tem muitas formas de explicar, é muito sentido, né, Nica? Então quero dizer que ela Muito. é uma baita psicóloga, mas um baita ser humano, assim, é uma alegria te ter aqui, porque é, é poder conversar com alguém que toca o coração, assim. Então, quero que tu conte um pouquinho pro pessoal que não te conhece, né? A tua trajetória, esse teu lugar de psico, de mãe, de mulher, de educadora da Gestalt, de tudo que vem junto no pacote. Conta um pouquinho pra gente, te apresenta aí para quem ainda não teve a oportunidade de te conhecer e que tá tendo hoje. Ai, gente, eu tô bem feliz de estar aqui. Para mim é um prazer, assim, Mari, sempre que a gente tem essa oportunidade de poder estar juntas, né? Porque quando a gente está juntas, a gente compartilha as nossas inquietudes, a gente compartilha o nosso amor, assim, pela vida, pelas É, pessoas. E mais, assim, a gente fica pensando em estratégias o tempo todo de como melhorar o dia a dia da nossa vida, das pessoas que passam por nós, né? Então, é sempre muito profundo. Eu acho que quando eu te encontro, encontro a Moni e tenho a oportunidade de estar próxima de vocês, nunca é raso. Nunca é raso. Eu saio borbulhando sempre. Pode ser uma conversa de 5 minutos, de 15 ou de 1 hora. Então, eu sou uma mãe, sou uma mulher, né? Sou mãe da Pietra e do Pedro. Também sou educadora, sou filha, eu sou tantas coisas, Mari. Essa pergunta eu acho que eu precisaria de muito tempo para conseguir responder, porque eu me é. vejo tão cíclica e tão em transformação que E talvez se a gente múltipla, né? Nossa, e talvez se a gente conversasse amanhã, o meu parecer sobre mim mesma já não seria o mesmo. Porque Sim. isso é. Tô vendo um monte de gente, nossa, do meu Muita gente amada. coração aqui, muita gente Sim. amada. Muita gente Então, nos tô muito mandando feliz de estar aqui. beijo e feliz desse encontro, assim. Nossa, muita É, gente mesmo. eu sou meio perdida, assim, eu vou me perdendo nos bons dias, mas assim, se sintam todos abraçados É. e muito acolhidos. Nossa, e assim, pra gente é uma alegria poder estar conversando entre nós, né, Nica? Mas com toda essa galera que tá aí. Então, Muito. eu também não sou a mulher que mais consegue acompanhar os comentários e a conversa.
Eu me perco, o meu foco vai. Então, o que eu Nos quero dizer, perdoem, né? nos perdoem, mas estamos com vocês, assim, estejam conosco, né? E ao mesmo tempo podendo trazer um pouco do tema central, assim, né? Desse nosso papo, que eu Uhum, acho que é um tema tão importante e que todo mundo sabe que é importante, mas vai ficando, né, Nica? Tem tantas coisas uhum, acontecendo e, bom, a gente pode pensar em muitas hipóteses dos porquês ou dos comos esses temas vão ficando, mas hoje o nosso papo vai pelo caminho, né, do ser mãe, educadora e mulher em tempos de isolamento. E esse tema foi pensado, e quando a gente pensou nele, eu pensei em ti, assim, pá, coladinho, né? uh, por muitas narrativas de encontros que a gente tem tido com educadoras que são mães, que se veem uhum. mulheres e se veem, meu Deus, o que eu faço com esses e tantos outros papéis, como tu falou, né? Como é ser tudo isso fechada em uma casa, acumulando tarefas, tendo demandas muito grandes a serem feitas. Essa semana, uh, em específico, assim, eu e a minha mãe, né, a Simone, a gente trabalhou com um grupo de educadoras muito rico, assim, um grupo muito legal. Uhum, E muitas se emocionaram quando uma delas trouxe a dor do quanto estava difícil dar conta de tantas coisas, né? O quanto ela percebia que precisava aproveitar mais o tempo com os filhos e com o marido e que ao mesmo tempo tinha uma demanda gigantesca das, uhum, da educação, né? Da escola e do que deve ser feito e uma postura exemplar de algo que a gente nunca conheceu até então, né? Então, esses paradoxos e esses paradigmas que vão surgindo na vida de tantas mulheres incríveis que a gente encontra na caminhada e que a gente naturaliza porque de alguma maneira se criou um cenário de que as mulheres têm que dar conta de tudo, né? uhum. Então, então quero começar esse papo assim, trazendo um pouco disso e te perguntando assim, como tu percebe? Eu acho que a gente precisa sim, né, pontuar que cada pessoa é única sim, Sim. né? Que não existe um jeito de funcionar nessa pandemia e que nem é nosso objetivo, né, Nica, dar receita aqui, nem a nossa cara. Longe disso. Longe disso, mas ao mesmo tempo poder olhar para os discursos, para as narrativas que vêm e se entrelaçam com tantas vidas que a gente vê, seja no nosso contexto clínico, seja no nosso contexto com grupos de mulheres, seja nas nossas famílias, enfim. Né? Então quero começar te perguntando muito sobre o que tu tem percebido assim no cotidiano teu, né? Como mãe e mulher e prof, e psicóloga e filha e tudo que vem na mala e ao mesmo tempo de outras mulheres, né? Que vêm se encontrando com essa questão que tá aí, Tu que é vê, né? como olhar para tudo isso, né? Só queria que vocês sinalizassem se tá bom o áudio, porque às vezes parece que tem um retorno aqui, eu ouço a minha própria voz, tá? Se alguém não tiver bom, só nos deem um toque. Mari, assim, de te ouvir falar da complexidade disso tudo, parece que já dá um cansaço, Uhum, né? Então, uhum, assim, não tem como eu começar falando como tem sido a minha experiência se eu não trouxer o meu olhar para esse momento que a gente está vivendo, assim, tá? sim. Então, eu acho que eu parto do pressuposto que eu tenho um olhar para isso e para a vida, eu acho, de uma forma geral, muito espiritual, assim, né? Eu olho para tudo que acontece e eu penso que nada é por acaso. Então, quando começou toda essa onda lá no dia 15, 16 de março, que
que a minha vida e a de vocês, tenho certeza que, pá, Sim. deu um choque geral. Assim, né? Virou. Revirou, bagunçou, trouxe uma percepção e uma certeza do que a gente sempre soube, que a gente não controla nada. Pra não falar outra coisa. Eu não sei se tem menores ouvindo, tá? Podem ter. Podem ter, e aí, bom, se nada é por acaso, eu tô recebendo um grande convite. Eu te falei sobre como eu percebo isso na live que vocês fizeram, sim, a primeira, né? Eu recebi, sim, um convite. E eu tinha essa opção de abrir esse convite ou não. E eu percebo que esse convite não veio só para mim, veio para todos. Veio para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem é mãe, para quem não é mãe. Veio para todos. E quando eu recebi esse convite, Mari, eu vou abrir. Sabe por quê? Porque nesses quase 40 anos de vida, apesar de carinha mais jovem, eu nunca tinha recebido um convite tão nítido. E aí, Mari, quando eu abro esse convite, eu disse assim, bom, é a grande chance que eu tenho, e minha vida já mudou totalmente, eu vou mergulhar em mim e vou ver o que eu tenho para aprender primeiramente comigo mesma. E aí vem Começa esse desafio daí, né? E aí veio esse desafio que tu comentou, assim, porque eu percebi, que eu não sei se quem está com a gente também percebeu isso, eu percebi que quanto mais eu mergulhava em mim, Mari, para entrar em contato com as minhas dores, com as minhas tristezas, com a minha raiva do que estava acontecendo, com a minha mesquinharia, entrar em contato, mergulhar em tudo que faz parte do meu ser, ao mesmo tempo, eu recebi uma enxurrada de tentações de olhar para fora. Para desviar esse meu caminho e esse meu olhar. Entende? Sim. Eu poderia, sei lá, desviar essa grande possibilidade que eu estava tendo de olhar para mim e culpar, por exemplo, o não sei o que fez com que isso chegasse aqui, e etc e tal, né? Então, assim, eu me esforço... O mundo exterior, né? Eu me esforço diariamente para me conectar com o que realmente importa nesse momento. E não é fácil, gente. Não é fácil. Tem dias que eu consigo muito, Mari. Tem dias que eu termino meu dia e eu digo, nossa, como eu consegui estabelecer boas relações na minha casa? Como eu consegui, sei lá, terminar o meu dia com uma sensação que eu consegui dar espaço para tudo. E tem outros dias que eu termino o dia que foge com um checklist de sensações do que eu deveria ter feito que não deu. E aí vem o meu perdão, né? Tá tudo certo. Porque tudo isso é novo. E eu não sei como que vai ser. E eu preciso entender que nem sempre o meu dia vai ser 100%. Porque a nossa natureza... Desculpa, Mari, só para concluir. Né? Eu até estava conversando ontem com a Dani. Sabe a Dani? A Dani que deu um curso na Reinventar da Meda. De Montessori. A Dani da Meda. Ontem eu estava conversando com a Dani. Eu disse, Dani, vamos olhar para a natureza. Existe alguma coisa na natureza que é estática? Que não muda? Não existe nada. Por que a gente imagina que com nós vai ser diferente? Por que a gente quer, né, enquadrar? Sabe que antes a Bruna, aqui nos nossos comentários, estava falando sobre esse lugar de múltiplos papéis e da culpa. Ela falou, e a culpa? Ela nos perguntou, né? E eu acho que aí, te ouvindo falar, me vem muito também essa coisa de...
porque né, que a gente se culpa pela nossa natureza. Por, o que faz a gente se culpar de estarmos vivendo essa vida que é cíclica, que não é sempre igual, em que a gente não tem todos os dias as mesmas respostas, em que a gente não dá todos os dias os mesmos resultados, nem para nós, nem para quem está no nosso contexto. Que loucura é essa que nos ensinou que a gente precisa se culpar por ser parte dessa natureza, né? Muito, Mari. E sabe que eu acho que, de novo, vem esse desafio de a gente tentar, de alguma forma, não é nem conciliar, mas assim, é seguir aquilo que a gente sente internamente num mundo que nem sempre vai andar conforme aquilo que a gente segue, que é o nosso movimento. Então, assim, a gente sabe muito pouco da gente, essa que é a realidade, né, Mari? Todos os anos existem estudos novos que falam sobre o nosso físico, o nosso emocional, porque a gente ainda não conhece tudo. E a gente não é educado culturalmente para a gente se conhecer. Então, assim, quando tu fala do nosso movimento natural cíclico, meu Deus do céu, a gente sabe disso desde quando a gente nasce, que a gente, por exemplo, as meninas, né? Eu sei que tem meninos aqui nos assistindo, mas as meninas, né? Poxa vida, existe uma lua que muda as marés. Existe uma lua que influencia diretamente no nosso ciclo feminino. E como que a gente quer, por exemplo, na nossa lua minguante, que é o período pré-menstrual, que ele é todo favorável para nossa introspecção, para o momento de recolhimento. Isso é Travou natureza. Um pouquinho, Nica. Deu? Voltou. Como que a gente quer, num período natural de introspecção, um período natural de reclusão, de introspecção, enfim, né? De um estado mais interno, eu querer fazer um movimento criativo. Sim. E aí vem, por exemplo, eu estou citando esse exemplo, mas poderia citar vários, né? Aí vem aquelas falas culturais. E ela tá o quê? De TPM. Ela tá na TPM. Ela só podia estar assim, ela tá insuportável. Sim. Mas, gente, é a nossa natureza. Não é que eu vou justificar o meu comportamento a partir do meu movimento cíclico. Mas eu preciso saber que naquele dia, naquele momento do meu mês, eu preciso me respeitar. E eu mereço. O quanto esse sistema de produção, assim, né? De resultado. Seja a produção que for, né, Nica? A gente pensa o sistema de produção só no trabalho, mas não é só no trabalho, né? O quanto isso faz com que a gente passe por cima com um trator em cima dessa necessidade, que é uma necessidade básica naquele momento, né? E aí vem o que a Bruna falou, né? E a gente se sente culpada por ser um ser humano, né? Demais! Na verdade, eu esqueço o que é humano em mim. Isso. Né? Isso é muito complexo. Eu esqueço o que é humano em mim. Né? Então, assim, eu acho que é natural que a gente sinta culpa. Né? E é isso, assim, né? Compartilhando o que a Bruna falou. Tem muitos dias que eu sinto culpa. Porque aquilo que a gente sente, a gente não consegue controlar. Eu não tenho botão de liga e desliga. Eu não consigo ver coisas que estão acontecendo e não chorar e não sentir o que eu sinto. Mas o que eu faço com isso é uma escolha, Mari.
E aí vem o nosso Ótimo. aí vem o nosso protagonismo, né? Eu vi que aqui a Carol comentou, mãe, educadora, mulher e funcionária, né? Tá bem difícil, a Dai comentou. Eu sei que tá. Para mim também tá. Né? Tem momentos que também são muito difíceis para mim, mas assim, eu acolho o que eu sinto e eu, de alguma forma, escolho o que eu quero fazer com isso. Eu posso olhar para isso só para as coisas ruins que eu estou sentindo, ou só para as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. E se eu mergulho nisso, energeticamente, eu não consigo vibrar É no pra aí que eu amor, vou, né? eu não consigo vibrar na espiritualidade, eu não consigo vibrar no meu espaço criativo. Então, assim, o jeito que a gente se nutre, ele é fundamental para aquilo que a gente sente. É como se E a gente... Pode falar, Maria. eu Senão lembrei eu muito. engato a primeira e não paro. E eu também, então a gente tem que se cuidar. Mas eu lembrei muito daquela frase da música, né? Você tem fome de quê? Né? Quando a gente fala do que se nutre, né? A gente precisa perguntar para nós mesmos do que a gente tem fome, né? Tu sabe que tem a minha mãe fala uma coisa, ela tá por aí nos acompanhando. Ela fala uma Amada. coisa que eu acho muito, muito importante, assim, e que me ajudou muito a entender esse processo de autoconhecimento meu também, que é a gente tem uma cultura de que tem que passar a vida catando o propósito da vida, né? E ela diz assim: o propósito mais importante é sair melhor do que chegou, Nossa, né? demais. Seja o que isso for, né? Porque cada um vai ter o seu desafio em ser o que é, em ser melhor do que é para si. E aí tem algo importante, não é ser melhor do que eu entrei para os outros, né? É ser melhor do que eu entrei para mim. Como esse contexto, como esse convite que tu falou antes, né, Nika? Me ajuda a entender as minhas fomes, né, existenciais. Como esse convite me ajuda a aceitar o que eu sinto. Como esse convite me ajuda a ser uma pessoa melhor para mim durante esse contexto, inclusive, e após esse contexto, né? Porque também tem uma coisa que eu vejo, assim, não geral, mas que às vezes Uhum. aparece na conversa do pessoal, que é quando acabar isso a gente volta ao normal e daí segue o baile. E isso me assusta, né? Porque, oi? O Será que normal, né, que a voltar gente ao vivia, né? normal... Exato. Voltar ao normal era não olhar as pessoas que convivem comigo nos olhos? Né? Voltar ao normal é falando das educadoras que estão aqui, né? Trabalhar tanto a ponto de muitas vezes eu já ouvi esse relato de não conseguir ir ao banheiro enquanto estava trabalhando, né? De não conseguir escutar o seu corpo. Poxa, hoje eu não tomei água. Então, também poder passar por esse filtro interno e abrir mão, não sei se é essa a palavra, Uhum. desse descontentamento consigo por não estar fazendo tudo que o mundo pede, porque me parece que o mundo vai ficar pedindo, né, Nika? Cada vez mais. Quanto mais a gente dá, mais o mundo vai pedir. A questão é onde a gente fica nisso, assim. E tem várias coisas que me vêm te ouvindo, assim. Uma delas é que não caia no esquecimento Uhum. isso que nós estamos vivendo, sabe? Que a gente se lembre o tempo todo, que a todo momento a gente tem a possibilidade de fazer algo ao nosso benefício diferente do anterior. E a beleza, por mais que em alguns momentos esteja difícil, é a caminhada. Porque a chegada, minha gente, a gente não vai saber qual é, nem como que vai ser.
Isso não significa que eu não crie expectativas. Quando isso tudo terminar, por exemplo, terminar, não sei o que é terminar também nessa altura do campeonato. Mas quando tudo isso, né, passar, eu gostaria disso. Eu acho que faz parte do nosso lado humano criar expectativas, ter sonhos, né? Mas assim, é o hoje que vai nos dar a possibilidade de a gente construir aquilo que a gente quer e entende como sendo importante, né, Mari? Isso que tu falou, né? Tem professor que trabalha, principalmente agora, né? Sim. Tem prof. Aí vem uma outra reflexão, né? Eu acho que a nossa aldeia, a reflexão em relação à aldeia, nunca foi tão importante que nem agora. Eu conheço profs que elas são mães de crianças pequenas que têm que dar aula online e não tem ninguém para deixar o filho mais. Sim. Que os maridos estão tendo que trabalhar, por exemplo, fora. Quando tem marido. Quando tem marido. Então, assim, é o bebê chorando, pedindo pela mãe e ela aqui, né? Por isso que essa trajetória do autoconhecimento ela é tão importante. Porque a partir do momento que eu consigo reconhecer que fome eu tenho e do que eu preciso para eu, de alguma forma, me manter, não é equilibrada, mas é assim, saudável, emocionalmente, fisicamente, aí eu tenho um mapa. Isso. Né, que eu posso percorrer, que eu posso caminhar para. Então, assim, preciso tomar água, eu preciso ter um tempo de fazer xixi, né? Eu preciso, a cada meia hora, levantar e esticar minhas pernas. Porque senão, depois de 5 horas sentado, eu tenho que ficar 3 com as pernas levantadas. Né? E por aí vai, ó. A Manu chegou aqui agora. Linda. Eu tava lendo aqui o que a Ale Xavier, sabe a Ale, nossa? Sim, linda, Ale. Lindona saudade. também. Ela tá falando aqui sobre o fracasso feminino de abrir mão de algo, por exemplo, de ser mãe. E daí a Simone, minha mãe, aquela que vocês conhecem, falou assim: o protagonismo pessoal e feminino é também poder escolher se queremos ser mãe. Então, isso também passa, né, Nica, por essa condição de parar, olhar para si, reconhecer as fomes. Acho que tem uma coisa muito importante também nisso que a gente está falando, que é admitir as fomes que a gente tem, porque às vezes no medo do julgamento, no medo de muitas coisas assim que nos passam, a gente segura aquilo, tipo, eu sinto isso, mas não falo nem pra mim, né? Nem pro espelho. E daí depois que a gente consegue se autorizar a dizer, bom, tá, eu tô com raiva de tal situação, tá, eu tenho vontade de fazer isso ou aquilo, eu não tenho vontade de ser mãe, ou eu amaria ser mãe, né? A partir do momento que a gente consegue se autorizar a saber dessa fome, mais ou menos assim, também a gente pode encontrar os nossos caminhos nesse mapa, né? Não sei como fica isso pra ti, assim. Isso que tu fala da autorização, né? Quando a gente se autoriza a ser quem a gente é, né? Assim, que momento da vida a gente entende que não é assim que é viver? Sabe? E eu acho que essa condição de nós sermos adultos nos traz a possibilidade de a gente ressignificar o tempo todo aquilo que a gente julgou em algum momento que cabia ou não para nossa vida. Acontece uma coisa muito, muito comum, assim, que eu não sei se tu sente isso e quem está nos ouvindo também. A gente passa, ao longo da nossa infância e da nossa adolescência, talvez menos
na atualidade, mas na minha época muito, ouvindo a pergunta, o que você vai querer ser quando crescer? Ai, Tá? socorro. E aí, nós, como crianças e como adolescentes, nos tendíamos a achar alguma coisa a ser dita. Só que muitas das coisas que a gente disse, elas foram internalizadas por nós como uma verdade. E quando chega nessa fase adulta, que eu olho para o meu tempo atual e eu vejo que eu não fiz aquilo que eu achei que eu deveria estar fazendo com a idade que eu tenho, causa muito sofrimento. Muita dor. Muita dor, porque parece que tá tão encrostado, tá tão fixado na gente, seja por aquilo que a gente ouviu, seja por aquilo que a gente entendeu que deveria ser. Sim. Pode ser uma escolha profissional, pode ser essa associação de que mulher tem que ser mãe, ou de que mulher tem que casar, ou uma infinidade. Tantas coisas pré-prontas que a gente, né? E que a gente capta. Só que assim, eu passei por tantas coisas com a idade que eu tenho, que eu mereço olhar para isso e entender que aquela criança, que aquele adolescente que ouviu muitas coisas e que viveu muitas coisas, ele não precisa carregar esse peso na fase em que eu me encontro. E aí eu tenho a oportunidade de rever isso. E aí vem o que tu trouxe, né? Será que é realmente isso que eu quero escolher nesse momento da minha vida? E que recurso eu carreguei até agora para dar conta desse meu posicionamento? Porque se não for esse, vão ter outros que não vão ser, talvez socialmente tão aceitos, sim, tão bem vistos, tão... Sempre vai ter, né, Mari? Sim, sim. A gente sempre tem as nossas, né, escolhas das quais a gente tem que bancar. Eu acho que também poder assumir isso junto com o pacote, muito, né, Nica? Bom, tá, isso eu não quero. Ah, mas por que tu não quer? Porque eu não quero. Também poder bancar isso. Então, eu fico pensando muito sobre o que a gente fala, né, na Gestalt de atualização. De se atualizar, assim, né? Da gente eu gosto mesmo, de pensar, né? Da gente mesmo. Eu gosto de pensar muito como se a gente fosse... Acho que o exemplo mais próximo que a gente tem é o smartphone, né? Então, bom, de tempos em tempos ele nos manda uma notificação. Atualize o seu sistema. Parará, parará. E a gente tem que clicar naquele botão para o sistema continuar funcionando de uma boa forma, né? Então, a gente traz nos nossos aplicativos pessoais, digamos assim, lá da infância e da adolescência, essas coisas aí que tu tá dizendo, né? De tenho que ser isso, tenho que fazer aquilo, certo em tal idade, é parará, né? Os programinhas mesmo, né? Os programas mentais. E daí a gente chega naquela idade, seja a idade que for da vida, seja o ciclo que for, e diz: bom, isso sim, mas aquilo ali já não faz mais não sentido. Cabe mais. E eu posso organizar que nessa atualização não cabe mais, né? Porque isso também é respeito a si. Isso também é autoconhecimento, também é busca de recurso interno para conseguir fazer o que dá para fazer com o que tem no momento, né? Isso é uma coerência, né, Mari? Isso é uma coerência, sabe? Porque sempre que aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto vier de encontro com aquilo que eu faço, ele vai naturalmente ser bom para mim e ser bom para todos. Sabe? Às vezes eu vejo que o que impede a gente de agir em prol desse sentir e desse racional que andam juntos é uma fantasia de que talvez seja muito fora do comum, talvez, sei lá, as pessoas vão julgar. E talvez sim, mas
Mas e onde eu tô nisso, sabe? Eu vou citar um exemplo muito simples, tá, Mari? Apesar de eu ter. Eu vivi numa casa que minha mãe e meu pai foram casados muitos anos, tá? Até meu pai Aham. falecer. Então, assim, eu nasci numa constituição familiar, como é que eu posso dizer? Tradicional, né? Uhum. O pai e a mãe casados, muito religiosos. Minha mãe tá aqui com a gente até. Religiosos, assim, católicos, Uhum. né? Isso. Pausa para as mães. E eu, palma para as mães. E eu tive um primeiro relacionamento e tive a Pietra, né? Desse primeiro relacionamento. Vou dividir, assim, com vocês, né? E na época que eu me separei, né, do Gão, eu fiquei com muito medo de me separar. Minha mãe nunca, apesar da minha mãe nunca ter emitido nenhuma frase que pudesse supor ela ser contra a separação, pela própria configuração em que eu me encontrava, eu já tinha um Isso já entendimento pesava para ti. do que era o sucesso na relação. Uhum. Então, assim, eu precisei, Mari, me atualizar muito, né? Várias vezes, vários programas, Às vezes a né? manivela, às vezes no botão, Às de vezes no várias botão. formas, E inclusive, né? eu lembro até hoje, quando eu contei para minha mãe sobre a minha separação, a minha mãe me olhou e disse assim: filha, eu quero que tu seja feliz. Aquilo para mim foi, mas assim, eu entendi que mesmo que não fosse esse o posicionamento dela, né? Era isso era isso que estava dentro de mim e que precisava ser feito naquele momento. Afinal, era isso que tu precisava para tua vida, E, né? Para e tua aí existência. vem, e aí vem as escolhas, elas elas estão feitas no momento em que a gente vive elas, né? As escolhas que a gente faz daquilo que nos faz bem, que hoje serve, que hoje está naquele nosso pacote de SOS da alma, e que daqui a pouco a gente percebe que não tá mais Que não naquela minha fecha. caixinha. Uhum. Isso. E aí eu encontro novos elementos para incluir por ali. Eu não sei como é que tá a nossa hora, eu tô. Não, Vai, temos ainda. né? Mas Vai. temos tempo. Tá. Nica, e olhando para isso, acho que a gente já está entrelaçando várias coisas que a gente pensou em conversar. Como sempre, né? A gente não consegue ser linha reta, a gente vai em rede. Não. Pensamento complexo. Mas ao mesmo tempo, fico pensando muito assim, para o pessoal que está nos ouvindo, e meu Deus, tem muita coisa boa sendo escrita aqui, né? A Carol Garbim tá falando, ainda Tá. bem que nem tudo que escolhemos deu certo. Quantas coisas deixaríamos de viver, de conhecer, se isso acontecesse? Acho que a gente está falando também desse aprendizado do descontrole, né? Esse aprendizado de poder ter consciência sobre as suas escolhas, mas também poder abrir mão dessas escolhas quando elas já não fecham mais, que é isso que tu tá Isso. falando, né? E eu acho que Isso. tem aí uma coisa muito, muito especial que é a gente falando agora de adultos criando crianças, né? Que é vamos abolir o que você vai ser quando crescer, porque essa criança já é, Isso. né? E, Mamãe. e poder dizer isso para nossa criança interior, cara, você já era, né? Alguém muito especial, alguém que tinha desejos, alguém criativo, alguém que conseguiu fazer o melhor com o que tinha, né? Então, também poder fazer as pazes com essa criança que ouviu quantas vezes o que você vai ser quando crescer, para que essa culpa que a gente começou falando não seja também tão ameaçadora, tão pesada, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando numa segunda pergunta que eu te traria, que é muito as formas possíveis, os recursos, né, que a gente pode lançar mão para enfrentar tudo isso que a gente está conversando, né? Nesse contexto de isolamento, mas
a gente também está falando sobre a vida como um todo, né, Nica? Então, Com quais certeza. são os nossos recursos diante dessa gama de papéis e, ao mesmo tempo, desse caminho de olhar para si, né? Acho que tu já vai dando a pista de que o primeiro caminho é para tudo e, né, para dentro antes, né? Olha para si. Mas qual o leque de possibilidades que a gente pode ajudar as pessoas a pensarem como suas alternativas, assim? Sabe que eu me lembrei, te ouvindo falar, assim, que a gente, eu não sei se na casa de vocês acontecia assim, mas a gente sempre tem à mão a caixinha dos remédios, né? Aqui é meio Parece que a gente natureba, mas tem os remédios tem, naturebas. tem. Tem os remédios naturebas e tem os outros que não são tão natureba assim. Mas assim, eles estão sempre à mão. É isso que eu quero associar. Eles estão sempre à mão. A gente, quando vai fazer uma viagem, a gente separa aquela maletinha também, porque se a gente precisar, a gente sabe que tem ali. Só que a gente não aprendeu muito ao longo da vida a fazer a nossa caixinha De ferramentas pessoais, né? de SOS, como eu falei, da alma, sabe, Mari? E aí é muito individual. Aí é muito, 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 muito individual. Pode ser que tenham coisas nessa caixinha que eu construí ao longo desse tempo que não sirva para ti. Sim. Porque é você que tem que descobrir, né? Então, assim, principalmente nesse período assim de isolamento, porque para mim continua sendo de isolamento. Eu estou em isolamento desde o dia 15 de março. Então, eu sigo trabalhando online. Eu vejo a minha mãe uma vez por semana, quando ela faz bolo ou sonho. Uma Que visita mais, mãe? intencional. Aí ela me diz, Fiz, vem buscar. A gente se encontra na garagem, ela de máscara, eu também, eu pego, né? E trago para casa. As crianças estão em casa, Pietra com aula, o Pedro não, Online. porque ele não tem idade ainda, enfim, né, escolar. Mas eu fiz uma lista. Vou ser bem didática, assim. Eu fiz uma lista, Mari. Eu coloquei lá coisas que eu não fazia antes e que eu sempre quis fazer quando eu tivesse tempo. Ó, ótimo. E eu vou te dizer que o meu tempo hoje é muito mais louco do que o tempo anterior. Porque eu tô em casa, cuidando todos os dias, full time 24 da horas, casa. né? Da casa, entendeu? Mas eu precisei me reinventar e ajustar para que eu conseguisse levar essa minha lista muito a sério. Muito a sério. Então eu incluí nessa lista coisas do tipo, tá? Correr. Eu incluí, isso é meu, tá, gente? É parênteses. Talvez não Sim. sirva de nada Não é pra receita, ninguém. né, Não é Nica? receita, não é dica, tá? Mas isso é o que é pra mim, tá? Eu incluí a meditação, que eu já fazia, mas era assim, meio desregrado, fazia quando dava, né? E aí eu incluí isso. E eu preciso ter muita disciplina para conseguir me levar a sério, Mari. Sim. Porque eu tenho uma facilidade gigantesca de me esquecer. Apesar de talvez não parecer, eu conto para vocês que eu me esqueço o tempo todo. Porque a demanda do meu filho é mais importante que a minha, a demanda da minha casa, dos meus cachorros, do meu cliente, parece que vinha sempre por primeiro. E aí o que eu faço? Eu coloco essa lista num lugar que é muito visível. Pra tu não te esquecer de ti. Ali é a minha recarga. Sabe, Mari? É assim, eu recarrego, nós estamos falando dos eletrônicos, né? Eu atualizo o sistema, mas eu estou aprendendo outros jeitos de me recarregar dentro do contexto que eu vivo hoje. Ótimo.
o que me fazia antes recarregar, que era, por exemplo, ir para onde eu trabalho, que é uma casa maravilhosa, com grama, com laranja no pé, não está sendo possível. Então não vale mais aquilo lá para agora. Eu tive que riscar da minha lista. Não é atual. Não está mais atual. Apesar de eu saber que quando que retomar pode ajudar. Mas a minha lista está quase toda nova. Existem coisas que se repetem, mas está quase... E eu colo num lugar visível. Então, quando eu sinto que a minha frequência, de alguma forma, ela tá diminuindo, Mari, eu pego aquele meu lembrete. Ah, isso aqui me faz bem, isso aqui me faz bem. Então, alguma coisa dessas, hoje eu vou ter que fazer por mim. Sim. Né? Alguma coisa da lista tu vai pescar. Eu vou pescar. Então é isso que eu tenho feito, assim, e que tem funcionado para mim. Né? Daqui a pouco, outras pessoas que estejam aqui com a gente até comentem outras coisas que elas façam e que funcione. Mas para isso eu preciso saber que fome eu tenho, né? Isso. Tenho fome de Eu ia dizer. Para mim isso tá aqui, né? Plim, plim, plim. Porque demais. Eu tava te ouvindo falar e eu acho muito legal a gente poder compartilhar, assim, né? Como tu tá falando, eu me esqueço de mim, né? Não existe vacina do autoconhecimento, digamos assim, que faça a gente funcionar como a gente gostaria o tempo todo, né, Nica? A gente escorrega, né? Então, essa semana passada eu me dei conta que eu tava cansada. Mas não era um cansaço só pelo cansaço em si, era um cansaço que tava me mostrando que alguma coisa não tava fazendo direito comigo, sabe? Bem aquela coisa do sinal do corpo, né? E daí esse sinal do corpo tava me dizendo do que eu tava com fome. Então eu preciso ler essa fome, né? Opa, é o quê? Né? E daí eu fui me dando conta exatamente disso que tu tá contando. Poxa, a demanda aumentou de coisas a serem feitas e eu me perdi na jogada. Então volta, Mariana, eu faço muito o meu jeito de retomar a listinha que é tua, mais ou menos assim, né? Volta, Mariana, volta pra cá. E uma coisa que me ajuda, e a gente tá falando muito de experiência pessoal, como tu falou, né? Sim. É pegar a minha agenda, olhar a minha semana e dizer, bom, vai ter isso, desse jeito, das demandas familiares, profissionais, pessoais, parará. Tá. O que eu vou incluir aqui? Né? Então eu vou incluir nesse horário aqui, eu risco, eu faço assim, tipo, pra eu não esquecer. Esse horário aqui não é de ninguém mais, sabe? Mas eu marco horários comigo mesma, né? Seja pra ficar no sol, seja pra ler, seja pra fazer um exercício, seja o que eu inventar naquele dia. Mas pra não esquecer que esse ferramental foi construído, mas ele precisa ser usado também. A nossa caixinha de SOS, ela precisa estar perto, né, Nica? Muito. Mas a gente precisa conseguir usar. Isso. Por quê? Porque eu adoro a frase do Cortella, da palavra que o Cortella usa muito, que é o esperançar, né? Então, assim, o esperançar é ação. É do Freire junto. O Freire fala disso, né? Para as profs que estão aqui, esperançar. E ele usa esperançar. E outra, olha a riqueza que a gente traz como atitude para quem nos observa, que é menor que a gente, e que vê e que assiste a importância que a gente dá para se conhecer. Então, assim, eu vou te dar exemplos. A gente não precisa dizer para a criança, né? O que tu aprende a dizer aquilo que tu quer. Porque a criança aprende naturalmente quando ela vê que a gente consegue vivenciar isso. Eu passei por situações nesse último período, por exemplo, que a Pietra disse, mãe, vamos fazer um escalda-pés de noite? Eu tô precisando.
Ah, Quando linda. ela me É uma diz linda. isso, quando ela me diz isso, eu digo, cara, é isso. Olha a oportunidade que ela está tendo desde pequena para entender o que está se passando dentro dela. E ela está agindo em prol dela mesma. Pra Não vai fazer mudar algo com nada. isso, né? Uhum. Não vai mudar nada a vida dela. Entendeu? As coisas vão continuar acontecendo, mas ela vai estar bem para viver com essas coisas da vida. Vou te dar outro exemplo, tá? O Pedro, 4 anos, gente. Esses dias também ele foi dormir, ele disse assim, mãe, eu tô tão agitado, eu preciso da luzinha. Às vezes a gente faz luzinha, quando a gente está muito agitada, a gente imagina uma luz de uma cor que a gente quer e a gente imagina passando por todo o corpo. E ele entendeu que isso faz muito bem para ele. E naquele dia que ele estava agitado, que ele sabia que ele poderia demorar muito para pegar no sono, ele traz esse recurso. Que, ok, eu incentivei Claro. ele a utilizar para ele experimentar. Mas para ele fez sentido. Ele reconhece isso como algo que ajuda, né? E aí ele reconhece como ajuda. E apesar de ele ter 4 anos, ele já colocou na bagagem dele essa experiência de saber que tem algo que funciona e que depende só dele, entende, Mari? Não E depende da mudança do clima, não sim, depende de nada. É sim. dele E enquanto ser humano. ele reivindica para ele fazer, né? Eu acho que aí tá o gancho para nós, né, Nica, também. A Maravilhoso. gente poder se reivindicar, né? Isso. Porque, poxa, quando a gente se esquece da gente, a gente não se reivindica, né? E aí a gente cai no perigo do abismo de achar que é um mundo que não favorece para que a gente consiga coisas. Tá? Eu não estou falando de coisas. Materiais, né? Não, nada disso. Né? Então, assim, quando eu me olho e eu me importo comigo, eu sou capaz de reivindicar aquilo que eu necessito e eu faço por. Sim. Independente se alguém está me oferecendo ou não, sabe? Eu faço por. E eu acho que tu fala uma coisa que é onde eu ia fazer o gancho também, que quando a gente fala desse ser mãe, educadora, mulher, parará, 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 também os, o poder olhar e contemplar, oportunizar que essa mãe reivindique pra gente que tá do lado, né? Então, bom, eu não sou mãe, né? Eu não sou educadora, eu não sou sei lá o que do papel que está sendo reivindicado para ser cuidado. Eu poder dizer, ok, que é um pouco disso que o Pedro te pede, né? Eu preciso da luzinha. E de alguma forma tu pode dizer, tá, ok, Pedro, faz a luzinha aí. Ou tu pode dizer, é verdade, filho, né? Tô aqui, vamos parar tudo, como se a gente desse uma pausa no que está acontecendo ao redor para conseguir dar vazão para aquilo que é necessário naquele momento. Então eu fico pensando muito que quando a gente fala assim, bom, tá, esse é um problema que é teu, não é meu. O que que eu posso fazer? O que eu posso fazer é dar espaço, né? Oportunizar a escuta, estar ali, né, É, Nica? sim, porque isso é exercer aquilo que nesse momento está sendo a maior sede da humanidade. Que é a gente olhar para o lado e se importar com Isso, o que o outro vive. isso. Independente de ser algo que toca a minha vida, quer dizer, vai tocar de qualquer jeito, porque nós vivemos uma teia gigantesca que tudo que acontece em mim ressoa fora e tudo que ressoa fora bate em mim. Tá, beleza, né? Mas assim, essa atitude de eu colaborar para o crescimento do Do outro, outro. Ó, que lindo. sabe?
E eu só consigo fazer isso quando eu faço isso por mim também. Então, assim, parte de mim, mas também encosta no outro quando eu ouço, né? E Quando quando eu... eu não acho que é pouco, quando ele diz que ele sofre, sabe? Não Quando ele faço, diz, não eu comparo o sofrimento, não né, Nica? comparo isso. Eu não comparo, não existe hierarquia para dor Uhum, humana. uhum, Não isso. existe hierarquia para dor humana, sabe? E dentro disso, o quanto também tem a gente saber pedir ajuda, né? Porque quando passa por É. mim para eu conseguir fazer para o outro, também passa por mim assumir, poxa, nisso daqui eu tô perdidaça, né? Isso daqui, meu Deus, todos os defeitos apareceram e eu não tô sabendo lidar. Então me ajuda, por favor. Acho que também passa por esse lugar de do humano que erra entre muitas aspas, mas no sentido desse erro de me perdi, não sei o que eu tô fazendo aqui. Me ajuda? Tu que tá vendo de fora, né? Me ajuda a encontrar meu mapa que eu perdi e não tô sabendo como achar. E aí vem o desafio, né? Porque eu oferecer ajuda não é dizer o que eu faço diante Não é daquilo. conselho. Não, pelo amor de Deus, não é conselho, porque é a minha vida, é a minha história, é o meu jeito de olhar. Por isso que eu adorei a palavra que tu usou, né? É dar espaço para o outro, né? É dar a escuta para o outro. É ajudar, talvez, a entender. E para isso não precisa ter formação, gente, em psicologia. Para isso Sim. só precisa ser solidário, Precisa né? Que estar é ali, né? só estar ali, né? Dizer, eu te vejo. Oh, eu adoro aquela. Teve uma palestra do Crema, do Roberto Crema. Ai, Ah, amo já tá aquela terminando. história. Sim, eu Deixa eu ia contar dizer do nosso rapidinho. tempo. E aí ele disse assim que nas aldeias indígenas, quando um índio faz algo que não é favorável, eles colocam esse índio no centro da tribo e cantam a música do índio para trazer ele de volta. Então Para eu que ele acho que talvez é lembre de quem isso, ele é, de quem né? ele é. Ah, Da faltou tempo, essência. gente. Ai, socorro. A gente Adorei. ficaria 5 horas aqui, né? Muitas horas. Nica, temos um minutinho. Eu quero te agradecer. Nossa, eu tô aqui borbulhando, felizaça, assim. Acho que a gente tem que fazer mais disso. E como é bom, né? Quero contar que tu faz parte do Reinventar, para quem não sabe. Indiretamente, a gente vai lá e te capta e tu é nossa prof do Reinventar. E ao mesmo tempo, me lembrei muito de uma frase que eu li que tem ficado muito, muito forte para mim, assim, da Sheila Anthony, que é uma psico Uhum. também, né? E ela falou assim sobre esse momento que a gente vive, que quem tem esperança espera, quem não tem esperança se desespera, né? E lembrei muito do que tu trouxe do esperançar. Então, que a gente possa esperançar não só o mundo lá fora, mas esperançar o mundo aqui dentro, né? Que tem coisa boa Isso. pra gente dar nesse Demais. mundo aqui dentro, Tem. né? Tem. E eu estou muito grata de estar aqui contigo, de estar aqui com vocês. Me perdoem se eu não consegui ler. Eu estava olhando Gente, aqui para essa quanta fofura de coisa! cima. Sabe essa fofura aqui de cima? Eu não consegui despregar o olho dela. Mas depois a gente lê com calma e salva, né? E estou à Isso. disposição se quiserem me escrever no direct. Podemos Tudo trocar junto, ideia. né? Tudo Isso aí. junto. Isso aí. Obrigada, Mari. Nica, Gratidão para mais ti e uma para vez. Moni. Amo vocês. E a gente te ama muito, muito, muito. Muito obrigada. Bom sábado Que para o nosso todos. sábado, isso, que o nosso sábado seja lindo e que esses Lindo. encontros da vida sejam significativos, porque aqui, ó, tá garantido já. Amém. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Consigo sair aqui, deixa eu ver.